Olá, gente, pra quem não me conhece, sou a Emanuele, eu sou formada em Direito, mais precisamente eu formei em abril de 2025 e esse vídeo, gente, hoje é pra falar sobre o que eu faria, as 4 dicas que eu daria pra Emanuele do passado, que seria certeira para aprovação do primeiro exame da ordem. Então, gente, a primeira dica, eu escolheria com certeza um bom material de estudos e organizaria esse material para me acompanhar aí durante os meus estudos. Gente, foi o que eu fiz. Antes mesmo de começar a estudar, eu separei qual que era o material que eu ia utilizar. Eu escolhi um caderno de questões, né, que é daquele curso VDE, e aí esse caderno de questões, ele tem, né, várias questões de todas as matérias que caem na primeira fase, e eu usei ele para me nortear, tá? Então, primeira dica. Gente, segunda dica, antes de começar a estudar também, eu faria, né, uma análise de quais são as matérias que eu mais tenho dificuldade e daria um gás ali nos meus primeiros 15 a 20 dias de estudo naquelas matérias. Foi o que eu fiz, gente. Eu estudava as outras matérias, né? Só que eu tinha na minha cabeça que o meu foco naquele momento, né, era essas matérias que eu tinha mais dificuldade. Gente, isso é muito bom e ajuda muito porque isso faz com que você perca a insegurança, né, em relação àquelas matérias e, consequentemente, em relação ao seu processo de estudo e a prova, né, em si. E também é um mecanismo do seu cérebro, tipo, eu tô conseguindo, eu tenho capacidade de entender essa matéria que eu sempre tive dificuldade e tudo mais. Isso te incentiva a dar um gás nas matérias que você tem facilidade. Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica, gente, eu faria muitas, mas muitas questões. Gente, fazer muitas questões não é você ficar maluco, tá? Não quer dizer que você tem que fazer, tipo, X questões para ser aprovado, não é isso. Mas é interessante que você faça muitas questões sobre todas as matérias, porque é uma forma de você conhecer a prova, né? Como que o examinador, ele cobra o conteúdo. E também, gente, é uma forma de você tirar a insegurança, de você criar o seu próprio jeito ali de resolver a questão, porque não é só você sentar e fazer resolver a prova, né? Você tem que ter uma metodologia de não é de estudo, mas uma metodologia de resolução de questões. Então, terceira dica é resolva questões e vai, né, se conhecendo ali, como é que funciona pra você. E aí, gente, ainda nessa dica das questões, eu indico ter um caderno. Ele pode ser pequenininho, assim. Esse aqui, gente, ele não é o que eu utilizei para o exame da ordem, tá? Mas eu indico ter um caderno para você colocar ali naquele caderno o que você errou nas questões, anotar, né? Colocar, às vezes você acertou a questão, mas você estava inseguro e às vezes acabou acertando porque chutou, então anotar aquilo ali também. Às vezes você sabia o conteúdo, mas teve um detalhe ou outro ali que você sente que é interessante colocar, então você vai colocar tudo nesse caderninho de questões aqui. Terceira dica. E quarta dica e última, e não menos importante, gente, não menos importante, é cuidar da sua saúde mental. Por que isso é muito importante? Gente, cuidar da saúde mental é muito importante porque a gente tem que ter autoconhecimento, gente, e empatia com nós mesmos de entender qual que é o momento que a gente tá fazendo aquela prova ali. Você tá fazendo a prova no final da graduação? Você vai fazer o exame, você tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo? Ou você tá só estudando? Então, assim, você tem que analisar o contexto que você tá, pra você também, não é pra você ser empático com você mesmo, de entender que você vai dar o seu melhor ali naquele estudo, com base no que você tem naquele momento. Então, trabalhar a saúde mental é muito importante, porque você tem que ter essa noção, né? Você tem que se conhecer, você tem que gerenciar a ansiedade, a expectativa, que são coisas que, né, tendem a ficar um pouco mais desequilibradas durante a sua preparação para o exame e que muitas pessoas negligenciam isso, mas, gente, vão por mim. Faz toda a diferença se a sua cabecinha estiver com os botões ajustados. Então, cuide da sua saúde mental. Então, essa foi a quarta dica. Então, gente, essas foram as coisas que eu apliquei durante o meu preparo para a primeira fase e deu certo. Por que deu certo, gente? Porque eu já tinha feito 2 provas antes e eu sabia que eu tinha que mudar a minha abordagem para essa terceira vez que eu ia prestar o exame. Então, é fundamental que você se conheça e que você faça as coisas, né, bonitinho ali,
dê o seu melhor e, gente, vai dar certo.